E hoje eu vou ensinar para vocês nada mais, nada menos do que o cabelo mais pedido no Brasil e no mundo. Isso mesmo, gente. Vamos aprender hoje a fazer um loiro com abertura de fundo natural, que é um dos cabelos mais pedidos em todo o planeta. A gente vai começar aplicando a coloração 8.1 em toda a raiz da cliente. No caso, gente, se o cabelo nunca passou por esse procedimento, aqui ela já tem, né? A gente vai usar primeiro no comprimento e ponta, depois traz para a raiz. Nesse caso aqui é um retoque, estou ensinando a retocar essa técnica. E o segredo é usar o X de 20 volumes, 8.1 com 20 volumes. Mas por que 20 volumes, Erivelto? Porque eu quero uma abertura lenta, eu não quero deixar esse cabelo alaranjado. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ter um AUX que faça um trabalho mais lento, mais suave. E AUX de 20 com a 8.1 vai fazer esse leve clareamento na raiz. Depois de aplicar, gente, para ter certeza que não ficou nenhuma manchinha, eu venho reaplicando. Vou fazer a mesma coisa na lateral desse cabelo. E outra coisa super importante que eu queria falar para vocês é que quando eu termino uma das laterais, eu sempre vou dando uma olhadinha se já chegou na cor desejada, porque é uma questão de olho. Você não vai se basear por tempo de coloração. Quando você vê que já chegou no tom desejado, você vai lá e enxágua. Pode ser por etapas ou pode ser o cabelo todo, mas da mesma forma que você aplicou, você vai enxaguando. Veja só, a gente já conseguiu um clareamento da raiz todo uniforme e agora a gente vai trabalhar com pontos de clareamento. No caso dessa minha cliente, ela já tem mechas, ela já usa essa técnica e o que é que a gente vai fazer? Apenas o contorno. Eu não vou aplicar na parte de baixo do contorno, porque os cabelinhos estão bem fragilizados, então vou fazer apenas o topo, lateral e parte superior. É o topo dessa parte de trás, vejam só. Vou pegar uma fatia fina de cabelo e vou separar em 3 mechas. 3 mechas razoavelmente largas, né? Para eu poder ter um contraste maior nessa região. E tirar esse aspecto mais alaranjado da vez, né? Da outra vez que ficou... da outra vez que foi colorido o cabelo, porque eu não levei a coloração para as pontas, eu apenas apliquei na raiz. Vou usar aqui um descolorante com oxidação também de 20 volumes. Isso é uma coisa super importante, gente. Sempre que eu trabalho em cima de cor sobre cor, eu uso 20 volumes. Por que você não usa 30, Erivelto? Porque 30 eu acho muito agressivo para o cabelo. E principalmente, às vezes eu tenho que trabalhar um pouco atropelado, porque às vezes já chega no tom desejado e eu ainda estou em aplicação. Então, para que isso não aconteça, eu faço dessa forma. Eu vou aplicando com a oxidação mais baixa, demora mais um pouco, mas eu tenho um controle maior do que eu estou fazendo. Nessa parte superior, eu vou fazer a mesma coisa umas 3 vezes. Sempre nessa parte superior, gente, eu faço 3 mechas. Vejam só, é sempre da mesma forma, até chegar na parte de cima, onde eu vejo que já cheguei no limite dessa parte superior. Quando chega nesse limite, eu não aplico mais. Eu faço, às vezes, uma leve costura só mesmo para tirar a cor única do cabelo, para que fique uma transparência nessa parte superior. Mas é simplesmente isso, eu faço 3 mechinhas dessa região aí, e em seguida eu vou fazer as laterais. Veja só, bem no topo fica meio uma triangulação, né? Então eu tiro essa triangulação, jogo para lateral e venho fazendo a mesma costura, ó. A mesma técnica, não tem segredo. Vejam só que eu não iriço esse cabelo, mas eu só tiro apenas ali os baby hairs, aqueles cabelos mais novinhos, para que eles não venham a descolorir e ficar com aquele aspecto de cabelo quebrado, sabe? Porque quando você descolore esses cabelinhos, o que é que acontece? Esses cabelinhos eles vão começar a ficar para cima e dá uma impressão de que o cabelo tá quebrado, ficou farofado e isso a gente não quer. Então, para que isso não aconteça, eu sempre dou uma limpadinha ali com o pente para que eu não venha a ficar esse aspecto indesejado de frizz, né? Depois que eu terminei essa parte de trás, eu venho para a lateral. A lateral, gente, vai ser a mesma coisa praticamente, ó. Eu vou separar ali um quadrante na parte superior, só mesmo para mim ter controle de divisão, que depois eu vou dividir ele ao meio novamente. Aqui, gente, eu vou mostrar só uma vez o que eu estou fazendo na lateral, mas eu vou repetir igual a parte superior. Posso fazer 2, 3 mechas na diagonal, dessa mesma forma que eu estou fazendo a primeira, ó. Eu pego lá da orelha até a região da têmpora e faço um zigue-zague, não bem um zigue-zague, mas aquela mechinha mais fininha, mais pertinho, ó. Vejam só. É chamado de mechas back to back, né? Uma após a outra.
Então eu faço dessa forma aí nessa parte da frente porque eu quero a frente mais marcada, né? Mas ao mesmo tempo eu não quero ela 100% descolorida, igual aquele efeito de total contorno, né? Eu quero que ela fique com uma impressão de mechas ainda. Então eu faço essa costura nessa região dessa forma e eu posso repetir o processo de 2 a 3 vezes para poder ter um contorno bem mais aceso, mais vibrante. Então é uma técnica bem simples de se fazer. Eu posso utilizar essa técnica que você está fazendo de contorno em outro tipo de cabelo? Sim, você pode fazer em moreno iluminado, você pode fazer em castanho iluminado e várias outras. Nessa região da frente, gente, eu peguei uma mecha bem fininha, dei uma leve limpada na raiz e venho fazendo a aplicação. Primeiro eu aplico nas pontas, ou na raiz, né? Que é a parte onde não foi descolorido, porque se eu vier com descolorante em toda a região, eu vou saturar onde já está ultra claro e vou acabar quebrando esse cabelo. Então você tem que ter o máximo de cuidado para isso, porque depois eu vou vir retirando o papelote e fazendo uma limpeza com o próprio descolorante que já está no cabelo. Eu trago ele para a ponta e espero mais uns 5 a 10 minutinhos. Ó, pego a segunda mechinha e isso foi basicamente o que eu fiz na primeira mecha, ó, porque eu acabei esquecendo de gravar, né? Mas tá aí, ó. Só dei uma leve limpadinha, ó, tirando bem pouquinho dos cabelos dos baby hairs e vou descolorir a parte que não foi descolorida ainda, que só foi clareada com a coloração. Mais uma vez, para que não ocorra a quebra desse cabelo. Gente, acontece demais, principalmente em cabeleireiros iniciantes que vão fazer a primeira descoloração, eles acabam descolorindo essa região inteira e isso daí é o que divide, né, os profissionais dos que não são profissionais, porque você aí está trabalhando e ao mesmo tempo preservando o cabelo da sua cliente. Ó, depois que eu fiz 3, eu vou tirar esse cabelo bem ao meio, vou dividir e vou fazer uma costurinha, ó, mais pertinho uma da outra, mais a back to back mesmo, aquela mecha tradicional, igual eu fiz ali na lateral do cabelo. E vou dar uma limpadinha e em seguida descolorir. Gente, aí também eu vou fazer de 2 a 3 mechas. Erivelto, mas essa parte superior, ela não vai ficar se encontrando com a outra que você vai fazer? Não, gente, ela não se encontra, não vai ficar trombando uma mecha com a outra, vai dar super certo, não se preocupe. Outro ponto super importante é de sempre dar uma limpadinha ali na raiz com um pincel mais limpo, para que você não venha botar muito descolorante nessa raiz e acabe manchando o cabelo. Entendeu? Se você deixar muito descolorante na parte da raiz, o descolorante às vezes não é bem estabilizado, pode vazar, pode manchar, pode dar aquelas patinhas de onças indesejadas, e isso não é legal para o seu trabalho. Então sempre deixa uma distânciazinha ali de meio centímetro da raiz do cabelo, porque sempre o descolorante tende a escorrer um pouquinho para a raiz. Então se você deixar muito rente, ele vai ficar com aquelas patinhas de onças e você vai ter que vir esfumando esse cabelo. E quando você vier esfumando ele, se você não souber esfumar esse tipo de cabelo com essa tonalidade, você vai acabar apagando o trabalho que você fez e principalmente deixando ele manchado. E isso não vai ficar legal de jeito nenhum. Depois de esperar alguns minutinhos, gente, tudo que eu tô fazendo desse lado eu fiz no outro, pronto, ó. Esse daí é o fundo de clareamento que eu quero, uma cor um pouco mais quente, porque poder dar um contraste com esse 8, né, que tá aí um pouco abaixo. E vejam só, depois de tudo, essa é a limpadinha que eu disse para você. Eu trago o descolorante um pouco para a ponta e deixo ele de 10 a 5 minutos. E agora eu venho com o resultado final para vocês e espero que tenham gostado. Siga nosso canal, não deixe de se inscrever, que é uma forma de você ajudar. E se você tiver mais interesse ainda em aprender, eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, né, o nosso link de um curso completo, de um treinamento completo para vocês. Então te vejo no nosso próximo vídeo.